Seja muito bem-vindo, esse é meu Coração Saudável. Hoje eu quero conversar com você sobre essa epidemia que a gente está vivendo, que é da síndrome do Long Covid Syndrome, fadiga pós-Covid. E a gente precisa conversar um pouco sobre isso porque está tão grave quanto a epidemia de Covid, causando tanta limitação quanto a pandemia de Covid. Antes disso, eu quero te convidar para algumas coisas. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram. É lá que a gente consegue conversar mais, tá? Aqui nos comentários a gente não consegue conversar tanto, porque é muito vídeo, muita conversa. Lá não, lá é mais centralizado, é mais fácil. Às vezes a gente não consegue fazer, entre aspas, consulta, né? Isso daí não dá. Às vezes o paciente manda exame, eu não posso comentar pelo conselho de ética, mas dá pra gente bater um papo, tem caixinha de perguntas a cada 15 dias, onde você pode colocar ali sim as suas perguntas e a gente responde publicamente e fica muito legal. E queria falar também mais duas coisas. A segunda coisa é o meu livro Viva a Sua Cura. Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, pós-Covid, né? Peri-Covid. Ainda estamos na pandemia, mas se Deus quiser, em breve vamos vencer. O livro fala sobre mudança de estilo de vida, é aquilo que eu acredito. Realmente discutir cura na cardiologia, cura na saúde nos anos 2000, aí, no século 21, certo? E a terceira coisa é falar que tudo que eu estou falando aqui é inspirado no meu programa de reabilitação. Eu falo o meu, mas não é uma construção individual. Quer dizer, eu tenho as minhas sócias, os meus parceiros, mas eu falo o meu porque nasceu aqui dentro do coração, que é o Rio Pro. Então tem aqui o link do Rio Pro para você seguir no Instagram. Segue a gente, vou deixar também o link. Eu brinco que o Rio Pro é a menina dos olhos, é aquela que faz brilhar os olhos da gente, onde está o nosso coração empenhado. E isso é muito gostoso de trabalhar desse jeito e, enfim, se empenhar pelos pacientes desse jeito é um privilégio. Voltando para falar sobre a síndrome do long Covid. Pessoal, o Covid está causando um strike, um estrago na sociedade. A primeira coisa que a gente percebe é que o paciente com Covid ele fica muito cansado. E essa fadiga, ela provavelmente tem alguns mecanismos, aí, algumas disfunções enzimáticas. Então, desde reabilitação adequada, com prescrição de atividade física direcionada para essa reabilitação, ajustar a alimentação, eventualmente avaliar a suplementação. Aliás, se esse assunto for interessante, que é suplementação pós-Covid, o que eu queria pedir para você? Curte aqui o vídeo, comenta. Aí sim no comentário coloca, gostaria de ouvir sobre suplementação pós-Covid. Vamos ver qual que é o interesse de vocês sobre o assunto, a gente faz um vídeo sobre isso. Mas você suplementar, você colocar uma alimentação adequada, um apoio psicológico, porque o Covid tem uma lesão direta do vírus no sistema límbico, ou seja, no sistema da saúde emocional do paciente. Então a gente precisa também ter uma abordagem. Eventualmente isso daí dura mais dias, até semanas, com crises às vezes de medo, de ansiedade, e a abordagem disso é psicoterápica, ou seja, está dentro da equipe multi. Alguns pacientes vêm precisar de remédio antidepressivo, ansiolítico, tá? Mas sobre a fadiga, a primeira coisa que você precisa entender é que passa. A segunda coisa que você precisa entender é que você precisa ter uma abordagem propositiva nessa fadiga. E eu peguei para falar esse assunto hoje, primeiro porque o número de Covid está explodindo aí, né? Então agora não tem mais aquela coisa, todo mundo conhece alguém que já morreu de Covid, ou que teve Covid, que sofreu fadiga pós-Covid. Então a relevância é grande. E segundo, porque a gente percebe que existe muita diferença, muita gente que não sabe, tem muita diferença aí nas conversas, nas abordagens, e a gente tem feito essa abordagem mais comportamental, mais multiprofissional, uma abordagem mais holística dos pacientes com uma taxa de sucesso muito grande. Então, a gente resolve colocar aqui para poder contribuir com vocês sobre esse assunto. E tem uma outra questão importante no long Covid. Às vezes, o paciente fica com desregulação da pressão arterial e desregulação metabólica. Então, se você tem diabetes, você tem uma piora do controle diabético no curto e médio prazo. Então precisa ficar mais de olho em relação a isso, eventualmente acertar a dose de medicação. E às vezes o paciente tem hipertensão e às vezes ele tem hipotensão, ou seja, queda de pressão arterial com necessidade de suspender os antihipertensivos. Isso daí tem um mecanismo fisiopatológico muito bem descrito.
Isso daí, e tem tanto do ponto de vista de disfunção autonômica, ou seja, como se fosse síncope vagal, que é aquela sensação de desmaio, quanto do outro lado também, que aí não é mais disfunção autonômica, é ele interagindo ali naquele receptor da ECA, que a gente lembra lá atrás quando falava assim, quem tem Covid não pode tomar captopril, porque não sabia exatamente como que era esse mecanismo, hoje a gente sabe, ele faz baixar a pressão em alguns pacientes. E não tem nada a ver com você tomar captopril, tem a ver com o mecanismo de ação do vírus ali que se liga pela ECA nas células, enfim. É um assunto complexo, a gente ainda está aprendendo bastante, mas conforme vocês forem demonstrando interesse, a gente vai trabalhando isso. Objetivos práticos aqui para você sair dessa questão do nosso vídeo hoje com alguma coisa prática. Primeiro, faça atividade física na medida que você consegue, idealmente prescrito por um professor de educação física habilitado. 2. Procure uma nutricionista para acertar sua alimentação e tenha uma alimentação propositiva. 3. Procure um profissional que consiga te ajudar com a suplementação, caso seja necessário, pelo menos avaliar os exames de sangue. E por fim, estou no 4 porque passou mais, né? E por fim, se você tem questões emocionais relacionadas ao Covid, procure ajuda. Procure ajuda, você não precisa sofrer. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Agora, curta o canal, nos siga e vamos conversar lá no Instagram. Um abraço.